Ah, Para que gravar, meu filho? tá registrado? Tá louco. Vai lá, pode começar. Eu li sobre o artigo que fala sobre a atuação da fisioterapia em pacientes com doença de Parkinson. Esse artigo foi feito uma revisão. Em 2018. Ele fala da importância que tem do exercício do exercício, a importância do exercício na doença, né? Que trata bastante estabilidade postural, né? Bradicinesia, que é o congelamento ou a rigidez de membros, tremor, né? E um ponto que é bem comum, assim, e que a fisioterapia ajuda muito é o equilíbrio, né? Que o parkinsoniano tem muita dificuldade de equilíbrio, de assimilar as atividades, não consegue, assim, fazer duas atividades ao mesmo tempo. Por exemplo, mexer a perna e o braço ao mesmo tempo. Eles têm muita dificuldade, né? O giro, para girar o tronco, também tem muita dificuldade para fazer uma volta, um círculo, né? E trabalhando com exercícios focados nisso, eles têm uma melhora significativa e um retardo do acometimento, né? Das funções diárias, tipo levantar da cama, ir no banheiro sozinho, tomar um banho sozinho, bem significativo, segundo esse artigo aqui, né? Bem interessante. Alguém tem alguma pergunta? Tá. Ele só fala sobre a importância ou ele chega a falar sobre algum tipo de técnica, o que pode acontecer, quais são qual é o objetivo desse trabalho? É somente falar sobre a importância da fisioterapia? Não, o objetivo é dar maior funcionalidade na vida diária do paciente, né? Para que não tenha dependência, para que retarde os acometimentos trazidos pela doença e, consequentemente, a desenvoltura, né, no dia a dia, na vida diária. Esse é o maior objetivo, funcionalidade. E qual o método que foi utilizado aí para chegar aí a esse objetivo? Foi feito como é que fala, um teste, assim, com vários grupos, né, de pessoas. Uns foi usado uma técnica, outros, uns exercícios, outros foi usado outros exercícios, né, para ver qual grupo se destacava na melhoria, com maior melhoria. E exatamente qual foram aí os grupos? O que cada grupo fez? Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver onde é que tá aqui, que agora eu perdi. Eu posso ler essa parte? Não, pode ler. Lê e depois Tá. O programa de tratamento fisioterápico foi fundamentado em técnicas que utilizaram a bola suíça, e buscaram reestabelecer a estabilidade postural e a mobilidade dos tecidos moles, sendo executado com um tempo de duração de 35 minutos
3 vezes por semana, durante 4 semanas. As técnicas a restaurar a capacidade de executar movimentos coordenados, que foram repetidos em todas as sessões do protocolo de tratamento, abaixo descrito pelas seguintes etapas. Aferição dos sinais vitais, 3 minutos iniciais e 3 minutos finais. Aquecimento no início da sessão, que é bicicleta, 15 minutos, com um intervalo de 2 minutos para descanso. Exercícios para o treino de postura, fortalecimento do quádriceps, preparar para treino de marcha, praticar balanceio assimétrico dos braços. Depois o paciente ereto sobre a bola com os 2 pés no solo. Os quadris, joelhos e pés ficam flexionados em 90 graus. Os joelhos e pés ficam separados da largura dos quadris, 5 vezes 20 segundos, com intervalo de 10 segundos. Enfim, fala os exercícios. Eu não sei se tu quer que eu fale todos que ele faz. Tem mais 2, 4, 6. Eu quero entender como foi dividido esses grupos, o que foi realizado em cada um deles e qual foi o resultado dessa pesquisa. Entendeu? É dessa forma que a gente lê um artigo, que a gente estuda um artigo, né? Para a gente saber o que cada uma teve de resultado nesses pacientes, porque sabendo disso, é um indicativo aí para a gente poder utilizar ou não com os nossos pacientes, entendeu? Eu concluí os artigos que eu li mais de um. Na verdade, esse artigo que eu estou falando, estou me referindo, não foi 2 grupos, foi um grupo só, tá? Então, eu vou falar o resultado de todos esses exercícios. Isso. Então, daí, o resultado é que no início do tratamento, o paciente apresentava sintomas bem típicos, bastante tremor, não conseguia fazer os exercícios, executar os exercícios, né? Tinha bastante rigidez, encurtamento da musculatura. Esse tratamento foi focalizado nas dificuldades apresentadas pelo paciente, onde mostrou os pacientes, onde mostraram uma melhora significativa, tanto de autoestima, quanto pelo aumento da segurança quando vai executar a atividade, né? Melhora do alinhamento do mecânico, melhora da postura, a execução de alongamento da musculatura que são encurtada, os flexores, abdutores e rotadores externos dos ombros, extensores da coluna vertebral e quadris. O tratamento teve bons resultados, obtendo um excelente rendimento no alinhamento e no alongamento, diminuindo a dor, a rigidez e, todavia, o tempo de tratamento para eles foram reduzidos. No entanto, a melhora andou em conjunto com o tempo, objetivando, assim, a eficácia do tratamento. Aí, tem um quadro aqui onde fala que no início do tratamento, a flexão de ombro era 150 graus. E no final da foram 12 sessões, então no final da 12ª sessão ele conseguiu chegar a 161 graus de amplitude, né? A abdução 150 e no final da 12ª 158. Rotação externa do ombro também era 80 graus e no final chegou a 82. Da coluna ficou a mesma, 35 graus na extensão e na final das sessões também continuou, 35 graus. O quadríceps, os quadris, a hiperextensão
era 8 graus e no final ele chegou a 15 graus. Tendo uma melhora bem significativa. Qual é a amostra desse estudo? A amostra. Deixa eu ver aqui onde é que tá. A amostra... Não achei a amostra, professor. Que... A amostra é a quantidade de pessoas que foram tá. para o estudo. Tá. Foram selecionados 10 pacientes com Parkinson, onde após os critérios de exclusão foi escolhido somente um indivíduo, proveniente da ficha cadastral da farmácia base de Paraná para o estudo do caso. Entendi. Então, é um estudo de caso. Uhum. É que eu tava achando estranho, porque tu tava falando, parecia que é uma pessoa só. Porque para fazer esse grau de amplitude, quanto que melhorou, eu tava tendo esse, pô, será que fizeram, então, uma média de amplitude? É que eu li tantos artigos, tanto em livro e coisa que me cafundi. Me cafundi os botantes. Estava um pouco confuso. Então, é porque é um paciente mesmo só. O grupo de 10 foi, dentre esses 10 foi selecionado um. Isso mesmo. É porque provavelmente deve ter algum parâmetro de exclusão onde apenas um estava nos parâmetros. Sim. É porque quando a gente faz um trabalho de pesquisa, diferente do de revisão bibliográfica, a gente vai ter uma amostra, né, uma quantidade X de pessoas que a gente pode dividir em grupos ou não, onde a gente vai fazer ali, montar, né, um protocolo de tratamento, alguma coisa assim, para fazer a avaliação antes e depois e tentar, sei lá, provar que aquele tipo de técnica funciona ou não. Né, que é basicamente o que esse estudo tentou fazer, né? Só porque com apenas uma pessoa, né? No caso, em um estudo de caso. Sim. Feito uma avaliação postural, né? De algumas habilidades aí do paciente, e depois de 12 sessões, foi reavaliado para ver as melhores com relação à flexibilidade, amplitude do movimento, sei lá, de coordenação, equilíbrio. Questão postural, então, tudo o que a gente precisa fazer aí no estudo de pesquisa, né? Pessoal, alguma dúvida com relação ao estudo que a Ângela trouxe? Eu não. Agradecido. Lia, tens algum artigo aí para apresentar para a gente? Bia sumiu. Morreu. Vou tomar um café. Acho que o corona pegou ela. Ai, professor. Vai lá. Que raiva minha. Vai lá. Não, mas eu não fiz, porque eu achei que amanhã era quarta-feira. Pega um artigo, como eu falei, pega um artigo. Você leu quantos artigos hoje fazer o seu TCC? Então, eu li bastante, professor, mas é que assim, para fazer tudo resumido, saber tudo que tu quer saber, eu não sei. Ué, abre o artigo aqui, eu já estava, só pelo que a Ângela me falou, eu já estava aqui comentando sobre o trabalho dela. E acabei de ouvir as coisas que ela falou. Você que leu aí o artigo para poder fazer o seu trabalho, né? Tem que saber também. Ai, Jesus. Eu até abri.
que eu sei que você estava já tentando fazer hoje mais cedo. Ai. Tentando fazer o quê? Fazendo esse trabalho. Vai lá. O meu TCC fala sobre fratura proximal do fêmur, né? Então, o que diz assim, que as fraturas proximal do fêmur em idosos representam um sério problema de saúde pública, que o objetivo que o tratamento cirúrgico, né? Normalmente é feito tratamento cirúrgico e tem dois tipos, o intracapsular e o extracapsular. Ai, meu Deus. Como é que eu posso falar? Falando. É porque eu ia fazer um roteirinho tudo certinho lá. As fraturas proximais do fêmur são comuns nessa faixa etária, né, nos idosos acima de 60 anos, por causa do desequilíbrio deles, né, que é normal. A fratura intracapsular é do colo do fêmur e a extracapsular é transtrocantéricas ou subtrocantéricas. Tá. Vamos ver. Vou passar aqui. Após a fixação das fraturas, né, o fisioterapeuta, depois da cirurgia, né, o fisioterapeuta já pode entrar em ação, que torna a extremidade de extrema importância para os pacientes, visando que a mobilização precoce ou treino da marcha após os métodos do tratamento para manter ou restaurar possível déficit. Então, depois da cirurgia, sempre tem que começar a fazer as fisioterapias. Portanto, esses estudos têm como objetivo realizar uma revisão, uma revisão sistemática da literatura sobre protocolos de tratamento fisioterapêuticos, após a fratura do fêmur tratada cirurgicamente em pacientes idosos. As fraturas proximal do fêmur é a principal causa de morbidade institucionalizada e mortalidade em idosos. Sua incidência mundial deverá aumentar de 1,7 milhões de pessoas por cerca de 6,3 milhões até 2050. Vamos falar, então, aqui. Em um ano de pós-operatório, menos de 50% dos sobreviventes podem andar sem ajuda e apenas 40% podem realizar atividades independentes. Atividades de vida diárias, né? Cadê o objetivo? Deixa eu achar. Estou falando meio por cima, tá certo as que eu estou dizendo, professor? Estou tentando entender ainda o que esse artigo vai fazer. Não sei se é um artigo ou se você está lendo o seu TCC. Não, eu estou lendo um artigo aqui, não é o meu TCC. É que é revisão bibliográfica também. Isso. E qual é o objetivo do artigo? Espera lá. Espera aí, deixa eu ver o objetivo dele. Qual é o tema?
O tema do artigo é fisioterapia no pós-operatório de fratura proximal do fêmur em idosos, uma revisão literária. É praticamente o que eu estou fazendo no meu TCC, esse artigo aqui. Mas não é fidedigno igual o meu, mas é um que eu já tinha lido e achei interessante. Mas eu li esse aqui, acho que no começo, nem é tão... É que eu cliquei em um aqui e falei, vai esse. Olha lá. Esse aqui é na busca eletrônica pelos bancos de dados do Medine e do PubMed, cruzando as palavras descritas no método. Foram encontrados 1.000 artigos. Professor, é complicado fazer assim no corrido. Então deixa. Tá, eu vou fazer direitinho para a próxima. Porque eu juro que eu achei que hoje era terça-feira. Tá bom. Bia? Tá aí? Oi, tá me ouvindo? Sim, tem algum artigo aí pra gente? Tá, eu vou falar um pouquinho sobre os artigos que eu encontrei para montar o meu TCC, tá? O meu TCC é baseado em prevenção de quedas em idosos. Então, eu procurei muitos artigos nesse sentido. Então, há fatores intrínsecos e extrínsecos que gera as quedas nos idosos, né? E só para me explicar para vocês, intrínsecos, por exemplo, é a faixa etária elevada, o idoso está com problema de visão, e extrínsecos, tipo assim, intrínsecos são da própria fisiologia do idoso, diabético, entendeu? Não sente o pé, por exemplo, e acaba caindo. E os extrínsecos são do meio ambiente em que ele vive. Então, tapete, cadeira. Então, só de estar cuidando nesse sentido. Se o idoso é diabético, ele não sente muito bem os pés. Então, vamos cuidar no calçado que ele vai usar para que ele não corra risco de cair ou deslizar, né? Ele tem problema de visão. Tem a visão dele não é tão boa. Então, vamos cuidar dos fatores extrínsecos, que daí é cuidar para não pôr tapete em casa, os móveis, onde colocar, se tem evitar a escada e substituir por rampinhas, ter onde que ele se apoiar, né, pegar. Isso auxilia muito na questão de prevenção de queda. O que é muito bacana na prevenção nossa fisioterapêutica para os idosos, é interessante trabalhar com isometria, os idosos, fortalecimento muscular. A Cris falou um pouquinho sobre fratura de fêmur, né, Cris? Que é proximal, né? Isso, que é uma das coisas que mais dá morte nos idosos. Então, as quedas é uma coisa que a gente tem que realmente cuidar, porque é muito idoso morrendo por queda. Ou ele morre, né? Porque daí ele vai quebrar, ele fraturou o fêmur, certo? Ele vai ficar internado. O risco dele pegar uma doença hospitalar é muito grande, fora o tempo de reabilitação, que não é o mesmo. Célula demora muito mais para se reconstruir do que uma pessoa mais jovem, né? Então, aí já demora. Sem falar daí, vamos supor que ele fraturou o fêmur, ele se recuperou. Tá legal. Só que daí o medo dele de cair novamente acaba o tornando, assim, dependente de outras pessoas. Porque daí ele até pode fazer, mas daí ele tem medo de cair de novo e daí acaba não tendo as atividades dele normal. Se ele saía de ônibus antes, agora ele já vai evitar de sair de ônibus, sair de casa por medo de cair. E isso vai tirando a qualidade de vida dos idosos. E nós, como fisioterapeutas, além de estar auxiliando
como que eu posso dizer, na prevenção, em falando para os familiares, mudar os hábitos deles, também com exercícios, né? Hidroterapia, é muito bacana trabalhar com os idosos nessa questão de equilíbrio, porque até o equilíbrio eles perdem, né? Cognitivo e tal. Então, é muito legal que eles vão, na água, eles vão criando até propriocepção, não tem tanta carga na água, é legal de trabalhar, além de trabalhar o psicológico também, porque geralmente em hidroterapia, vamos supor, tem equipes, né? E daí formam lá umas 5 pessoas de idosas. Além de elas estarem fortalecendo o seu físico, o mental, por estar entre outras pessoas, conversando e tal, faz muito bem para elas. Evita, além de auxilia na prevenção de quedas e também na prevenção, assim, de uma depressão, de problemas, assim, por não ter contato com outras pessoas, né? Ficarem muito sozinhas, porque a população em geral tem o estigma de isolar o idoso, e isso é muito errado. Também em academias, é bacana o fortalecimento, academias, tipo, exercícios de academia para fortalecimento muscular, tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores, os dois, sempre lembrando de trabalhar os dois, né? Trabalhar o equilíbrio é muito, muito importante, porque às vezes é a falta de equilíbrio que gera, né, essa compensação para queda. O que dá para trabalhar com o idoso para fortalecimento? Me fugiu todos os exercícios agora. Até esteira, tá? É legal. Com um pouquinho de carga para fortalecimento é legal. Claro que não com uma intensidade que uma pessoa jovem faz, mas para o idoso é legal. Me ajudem. Fazer aqueles circuitos, né, Bia? Isso, os circuitos Com são muito legais. obstáculos, né? Sem falar que eles ficam motivados. Tudo isso que eu falo trabalha fora o físico, trabalha o mental deles. Eles se sentem ativos e gostam, sabe? Isso é sempre muito importante, tá? Lembrando do idoso, não só com a fisiologia dele, mas com o mental também, que é bem afetado quando eles ficam idosos. E agora eu fugi de todo exercício. Alguém me ajuda? Fazer alongamentos. Sim, mas é que me fugiu os exercícios. Mas tranquilo, Bia. Vamos lá. Deixa eu só